Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou Álvaro Costa, psicólogo do Espaço Sincronicidade. Que bom rever vocês, porque eu creio que faz uma semana que eu não lanço nenhum vídeo novo. Isso se deve ao fato que aumentou muito a procura do meu espaço, a procura da minha clínica. Estão chegando muitos pacientes novos e aí eu precisei de alguns dias para poder fazer o agendamento de horário desses novos pacientes. Ou seja, aumentou o trabalho, né? Está aumentando aqui o número de consultas, o número de sessões, né? E eu estou me dedicando bastante a agendar essas sessões, esses horários, né? Eu agradeço muito a alguns pacientes meus bem especiais que eu tenho, bem específicos, pessoas que estão colaborando muito com o meu trabalho, com a minha clínica. E eu acabo de receber, né, pelo WhatsApp, dois áudios de duas pessoas diferentes, né, sem que eu sequer pudesse esperar, comentando muito o trabalho, super entusiasmado com o trabalho, e falando coisas que para um psicólogo ouvir é simplesmente fantástico, né? É nesse momento que vale muito a pena ser psicólogo, né? Ser psicólogo é uma tarefa difícil, é uma tarefa árdua, né? É uma missão, é uma vocação e exige um sacrifício de nós, né? Exige uma dedicação de se dar por inteiro, né? Nós damos nossa alma por inteiro na profissão de psicólogo. Ah, É uma profissão que, como todas as outras, tem seus riscos, né? E ao mesmo tempo os riscos da profissão de psicólogo são bem também específicos, né? Como por exemplo, você está constantemente lidando com uma série de situações as mais diversas possíveis, né? E essas situações de algum modo poderem inclusive afetar o seu próprio psiquismo, então é necessário também que a gente esteja sempre cuidando de si, né? E essa ética do cuidado de si sustenta a nossa ética do cuidado com os outros, não é? Então, pessoal, eu gostaria de fazer um vídeo um tanto que jocoso, talvez, não um tanto que engraçado, talvez, sobre a psicologia do TikTok. Tá? O que é o TikTok? O TikTok é um aplicativo em que você baixa o aplicativo, né? E vários vídeos são lançados ali diariamente. Eu fiquei. Eu descobri o TikTok por meio de um paciente meu, uma criança de 10 anos, que veio para a clínica e dizia que fazia vídeos no TikTok, né? E essa criança sofria de ansiedade infantil. Eu fiz a intervenção com ela, a intervenção da psicoterapia com ela. Foi super interessante, super criativo, né? O trabalho com ela, com a criança. Nós trabalhamos com fantoche, que aqui no Nordeste, né? A gente chama de mamulengo, porque o brincar é a linguagem da criança, né? Por excelência. E o inconsciente da criança foi se manifestando na no brincar, né? A sombra da alma infantil foi inclusive se manifestando no brincar, assim como o aspecto luminoso da psicologia do arquétipo da criança também se manifestou de forma bastante criativa. E essa criança de 10 anos, ela brincava comigo às vezes, pegava o mamulengo e começava a falar sobre coisa de TikTok para mim. E eu nunca tinha entrado no TikTok, por alto, eu sabia mais ou menos que era alguma coisa que as pessoas faziam para vídeos, né? Eu nunca tinha entrado e essa criança me ensinou, né? Ou seja, eu aprendo muito com meus pacientes. Um tempo depois, eu resolvi baixar esse aplicativo, né, o TikTok, para poder compreender um pouco do universo simbólico em que as crianças estão inseridas, até para poder ter conhecimento, conhecer, né, para quando chegar a próxima criança falando de TikTok eu já saber exatamente o que é.
E eu baixei o aplicativo e comecei a assistir vídeos. E, inclusive, eu encontrei alguns amigos e amigas minhas, que inclusive são psicólogos e são psicólogas, né? Fazendo vídeos pro TikTok. E com o canal com 80 vídeos, 90 vídeos, né? Então, assim, é um mundo novo que se abre, né? Eu nunca fui uma pessoa preconceituosa no que diz respeito a lazer e entretenimento, como se isso fosse subcultura, né? Porque o próprio Jung vai dizer que a psique só não está onde uma inteligência míope a procure. Porque nós sempre podemos encontrar a psique onde esteja o ser humano. O Jung uma vez escreveu que se algum dia nós bombardearmos a Lua, a psique humana terá muito a ver com isso, né? E isso já aconteceu, por sinal. Depois da morte de Jung, a humanidade esteve na Lua e, pelo que me parece, teve um ano, me parece que é um tanto recente, acho que há uns 10 anos atrás, 15 anos atrás, que houve explosões na Lua, né? A NASA foi fazer um experimento, enviou satélites para lá e jogou satélites para verificar se haveria água, né? Encontraram água gelada, né? Ou seja, gelo. E depois esses satélites se esborracharam na Lua, né? O satélite atacou a Lua, houve uma pequena explosão na Lua. Então a psique está inserida aí também, a psique humana, né? Então a psique está lá no TikTok também. A psicologia está lá no TikTok também. E uma coisa que eu percebi logo de cara no TikTok foi que é tudo muito aleatório, né? É tudo muito aleatório. Como assim? Você vai assistir o TikTok, aí passa lá a pregação de um pastor evangélico. Rapidamente já muda para uma pessoa dançando. Rapidamente já muda para uma pessoa cantando. Rapidamente já muda para uma pessoa contando uma piada. Rapidamente já muda para vídeos com gatos, né? Que eu adoro gatos, eu tenho 4 gatos em casa, né? Rapidamente já muda para pessoas dando opinião. Rapidamente já muda para política. Rapidamente muda para notícias. Rapidamente muda para questões que as pessoas estão viralizando. E assim vai. Não existe uma sequência lógica no TikTok. E o que é que isso fala sobre a nossa alma? Bom, nós estamos no YouTube, certo? E eu gosto do YouTube, né? No momento eu não tenho Instagram. Eu pensei em fazer um Instagram, mas não um Instagram meu, um Instagram do meu espaço, né? Espaço e cronicidade, mas é um projeto que eu ainda vou colocar para frente. Por que eu gosto do YouTube? Porque no YouTube tem como você estabelecer um certo critério, uma certa ordem, né? Em que você vai fazendo vídeos com certos temas, vai ficar tudo ali bonitinho, fácil de acessar, arquivado. Porque eu faço um vídeo hoje, daqui a 2 anos o vídeo está no YouTube ainda. Daqui a 5 anos o vídeo está no YouTube ainda. Né? E alguém daqui a 5 anos pode, de repente, se interessar por um vídeo que eu fiz hoje. Né? E é fácil acessar. No Instagram você cria um conteúdo, aí amanhã você cria outro, semana que vem você cria outro. O conteúdo que você cria semana que vem já faz com que o conteúdo que você criou essa semana baixe. E aí fica difícil localizar conteúdos mais antigos. E como o meu objetivo é produzir conhecimento junto com vocês a partir da minha experiência clínica, a partir daquilo que eu observo na clínica, e conseguir arquivar isso, eu prefiro trabalhar no momento com a plataforma YouTube. Mas o que é que o TikTok tem que o YouTube não tem? Bom, por mais que o YouTube hoje em dia seja inclusive a nova televisão, em que cada um de nós vai poder produzir seu próprio conteúdo, ou seja, cada um de nós vai poder ter o seu próprio canal, o YouTube ainda possui um certo formato que ainda lembra um pouco a TV. Né? Que é aquela coisa meio quadradinha, né? Aquela coisa meio de produção de conteúdo, que os conteúdos dialogam muito entre si. Não é à toa que no algoritmo do YouTube, se você vai assistir um vídeo, daqui a pouco o YouTube vai te recomendar outros vídeos semelhantes ao que você assistiu. Então existe uma certa ordem.
Há uma certa lógica no YouTube. No TikTok, o que predomina é o fenômeno aleatório daquilo que você assiste. E por que que isso fala da nossa alma? Eu pergunto novamente. Bom, pessoal, o inconsciente, quando se manifesta por meio da fantasia criativa, se manifesta por meio dos sonhos, se manifesta por meio da imaginação ativa. O inconsciente, quando se manifesta, não se manifesta de uma forma tão quadrada, de uma forma tão estruturada, de uma forma tão lógica. O inconsciente, quando se manifesta de uma forma espontânea. E muitas vezes o que predomina no TikTok é a pura espontaneidade. Tá? E essa ordem aleatória, né, não deixaria de ser uma ordem, mas é o fator aleatório que perturba a própria ordem pré-estabelecida do que deve ser o conteúdo que a gente acompanha. Né? O TikTok sempre nos surpreende. Essa manifestação aleatória também dialoga com a transgressão e a ruptura da ordem estabelecida que nós nos empenhamos e insistimos em manter na vida. Né? Se a gente for apelar para a mitologia, por exemplo, o cosmos, né, com K, cosmos, que significa ordem e beleza, a ordem e beleza do mundo, né? Tudo nos perpassa. E os deuses são manifestações dessa ordem cósmica, desse cosmos, e nenhum deles é transcendente à própria ordem cósmica. Principalmente os deuses gregos, os deuses latinos. Né? Mas, na mitologia grega, para além do cosmos, nós temos o caos. O caos com K, certo? E esse caos transcende a própria ordem cósmica. Esse caos está o tempo todo se manifestando na ordem cósmica, perturbando a ordem cósmica e reestruturando essa ordem cósmica, a acidentalidade que atravessa a nossa vida e que atravessa a vida dos deuses. Tá? Então, se nós temos um fenômeno momentâneo de adaptação que nós chamamos de consciência, e a forma de dirigir essa consciência é a atitude que, pelo menos eu, na clínica, eu procuro despertar nos meus pacientes, descobrir qual é a melhor atitude para resolver o melhor, para resolver a melhor forma de resolver o problema, a demanda que o paciente me traz, o paciente e a paciente me trazem, a atitude como a direção da consciência e como modelo geral de comportamento, que segue fundamentalmente no centro da psique objetiva, de um mandala objetivo psíquico, uma representação coletiva, por exemplo, um mito, né, uma mitologia. Ou seja, ver a expressão de vida do paciente como algo que nasce da psique coletiva, como de um mito, por exemplo, e que ele precisa readequar, reajustar na sua própria vida. O inconsciente, pessoal, sempre vai agir de forma criativa a perturbar, a quebrar essas ordens rígidas, essas estruturas rígidas do nosso viver. E aí o TikTok dialoga com uma certa forma de manifestação do inconsciente quando ele propõe esse caráter aleatório dos vídeos, essas coisas que não se conectam diretamente, mas que estimulam a fantasia. Né? Eu sei que tem questões lá de sexualidade, mas a sexualidade faz parte da nossa vida. Tem questões lá de religião, muitas questões de religião. Tem muita gente produzindo conteúdo religioso no TikTok que também faz parte da nossa vida. Conteúdo político, conteúdo de esportes, conteúdo informativo, conteúdo de lazer, entretenimento, expressões da nossa vida a partir da manifestação criativa de um inconsciente que não se apresenta de forma rígida. Também cada pessoa cria a sua persona no TikTok
E aí o sujeito é introvertido e cria um TikTok extrovertido, cria uma persona extrovertida, vai trabalhar com o seu oposto no inconsciente. E às vezes uma pessoa é muito rígida, mas consegue criar no TikTok versões de si mesma mais divertidas. Né? Ah, o TikTok já possui inclusive até uma mitologia própria. Né? Tem um mito do espanhol Javier, né? Que mora em 2017, é viajante no tempo. É uma história que está ocorrendo no TikTok. É um mito que o próprio TikTok está criando. E no TikTok, as pessoas podem representar a si mesmas por meio da fantasia, por meio da criatividade, conforme elas mesmas desejem, de acordo com seus próprios desejos. Tá? Então, o TikTok possui uma psicologia que é algo semelhante à manifestação espontânea e criativa do inconsciente. É isso, pessoal. Muito obrigado.